Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua presença e te convido para fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Assim você fica sabendo sobre novos episódios e outros conteúdos aqui da Board Academy compartilhados nas nossas redes sociais. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos aqui empresários, executivos, conselheiros, pessoas de entidade de classe que estão fazendo a diferença na sociedade e que trazem para a gente insights valiosos sobre governança, sobre empreendedorismo, gestão empresarial. E no episódio de hoje não vai ser diferente. Nós temos aqui uma pessoa muito influente, muito importante no cenário não só estadual, no caso do estado de São Paulo, mas também nacional. Nós estamos falando com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do estado de São Paulo. Ele, João Carlos Castilho Garcia. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Marcelo, estou muito feliz de estar aqui na Board Academy, de participar desse momento, desse episódio aos conselheiros, poder bater esse papo aí com vocês, trazer um pouquinho da experiência, falar um pouquinho da contabilidade, falar um pouco do conselho, falar um pouco da carreira de conselheiro, trazer nossa experiência. A gente aprende muito com a Board. A Board é um caso de sucesso e a gente tem muito orgulho de ter essa parceria. Muito obrigado. Muito obrigado. Você falou em parceria, né? E é importante dizer isso também para você que está nos assistindo. Board Academy e CRC, Conselho Regional de Contabilidade aqui do estado de São Paulo, formaram uma parceria onde, através dessa parceria, nós vamos poder levar as formações de conselheiros da Board Academy para todos os associados. Então, você que é contador, você que é associado ao CRC São Paulo, pode e deve fazer também a sua formação em governança corporativa para se tornar um conselheiro e também continuar ajudando cada vez mais as empresas. João, eu imagino, né, te apresentei como presidente aí do Conselho Regional e imagino, né, obviamente, que você é um contador, que você começou a sua trajetória profissional lá atrás, se formando em contabilidade. Eu não sei se você trabalhou em empresas, montou o seu escritório, já entrou no CRC. Conta pra gente um pouco desse meio até chegar, então, a ser o presidente hoje do Conselho Regional. A minha formação eu sou contador, eu fiz ciências contábeis na FEA USP, fiz o mestrado também na FEA USP, formei em 93, o mestrado eu formei em 97 e sempre trabalhei na área contábil. Eu comecei a trabalhar como soldado raso, né? Comecei na Kibon, na contabilidade, depois eu trabalhei na Siemens, na auditoria interna, fiquei 4 anos. Depois fui trabalhar numa empresa de auditoria e consultoria, que era a Directa BDO, fui ser gerente de consultoria contábil. E depois a gente montou a nossa empresa, já há 30 anos, onde a gente está nessa vida aí de consultoria, de perícia, de auditoria, de contabilidade. Então, fomos escalando nessa carreira profissional. Então, dentre outras atividades, a participação em conselhos, em associações, sempre fui muito ativo. Faz todo esse tempo, sempre me relacionando com associações de classe, com atividade profissional da área, sempre da área contábil. Nunca larguei isso. A gente começa, esse bichinho morde a gente sempre vai com essas participações, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, a título realmente de quem não conhece tanto a fundo a área. Um profissional, ou melhor, um estudante se forma lá como bacharel em contabilidade, é isso? Bacharel em contabilidade. Ele para se tornar um contador e poder assinar um balanço, ele tem que se associar ao CRC como um advogado à OAB ou não é assim que funciona? É assim que funciona. O conselho de classe, ele tem, para você exercer a profissão, você precisa estar registrado no conselho, assim como funcionam as outras profissões, medicina, CRM, OAB, advogado com a OAB. Então, o profissional se forma na faculdade. No conselho de contabilidade, hoje existe o exame de suficiência, que é prestado por quem está formando, pode se prestar um tempo antes da formatura ou depois de formado. E tem que ter aprovação para você poder se registrar no conselho. São as duas pessoas que precisam do exame de suficiência. A OAB exige e o CRC exige. Então, você tem que estar registrado. Exercer a profissão, o que a gente está falando em exercer a profissão? Profissional de contabilidade,
para exercer a profissão de contabilidade. Estou com todas as atribuições específicas, assinatura de balanço, trabalhar na área contábil, trabalho de auditoria, perícia contábil, elaborar laudos contábeis como perito. Então, toda a gama de trabalhos, ele precisa estar regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ou dos outros estados, né? Eu imagino que estamos falando de algumas centenas aí de milhares de profissionais dessa área. Quantos são hoje em São Paulo, Brasil? A nossa volumetria, hoje registrados no estado de São Paulo, nós temos um pouco mais de 150 mil contadores ativos. Uau. A base super atualizada em todo o estado de São Paulo. A nível Brasil são 530 mil, em torno de 530 mil. Então nós temos quase 30% do total Brasil. E São Paulo tem, além desse registro, tem vários outros programas que são bem fortes. Por exemplo, a pontuação, que é um programa do Conselho, ele surgiu através de um convênio com a Comissão de Valores Mobiliários, onde os auditores teriam que cumprir a pontuação de educação profissional continuada. Então, esse programa foi se expandindo. Esse programa abrange para algumas categorias específicas de trabalho. O profissional tem que exercer 40 horas de capacitação, de cursos certificados, palestras, seminários, de atualização profissional anuais. Tem a categoria dos auditores, tem um cadastro nacional de peritos. Para você estar no cadastro, você precisa manter essa pontuação. A equipe É uma forma de manter os profissionais atualizados. Atualização, para desenvolvimento profissional. Até porque, se a gente voltar não precisa ir muito longe, 5 anos atrás, alguns temas que são muito relevantes hoje não estava se falando. Não. E privilegia muito o programa. O programa é aberto, né? Tem para várias categorias. Para companhias abertas, contador e equipe da contabilidade, de direção de companhias abertas, que tem responsabilidade pública, de bancos, seguradoras. Todos esses têm que ter a educação profissional continuada e um programa administrado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Excelente. 150 mil, por volta de 150 mil no estado de São Paulo. Isso, obviamente, não equivale a 150 mil empresas, porque um contador pode atender diversas empresas se ele for proprietário de um escritório contábil. Então, a gente está falando de umas centenas aí de milhares de empresas sendo atendidas por esses 150 mil contadores. Os 150 mil estão nessas diversas categorias. Temos contadores que são donos de empresa, tem contadores funcionários de empresas de contabilidade, tem empresas de auditoria, empresas de consultoria, empresas de perícia, departamentos de contabilidade de empresas pequenas, médias, grandes. A gente vai contar numa empresa, a gente olha uma empresa grande, tem algumas centenas de contadores no departamento de contabilidade de uma companhia aberta. É verdade. Contabilidade, na área fiscal, na área de controladoria, na área de orçamento, na área de custos, tudo com equipe de contadores. Então, essa gama de profissionais está dividida em todas essas categorias, essas especializações. Mas os escritórios de contabilidade também têm especializações. Tem escritórios de contabilidade que atendem empresas pequenas, tem escritório de contabilidade que atende empresas médias, tem escritório de contabilidade que atende segmentos. Então, é comum a gente encontrar no mercado escritório de contabilidade que tem 100, 200, 300, 400, 500 clientes. Um escritório com uma certa estrutura. É muito comum isso. Então, isso multiplica realmente por essa gama de empresas que necessitam, inclusive, da governança, boas práticas de gestão, necessitam de orçamento, planejamento estratégico, prestação de contas, tudo que é o pacote da Board Academy. Falando nesse quesito, a gente está falando das boas práticas de governança no final das contas, né? Como é a governança do conselho? Como que vocês estão estruturados? Presidente, tem conselho de administração, tem um conselho consultivo, são os associados, o associado pode se tornar amanhã presidente, vice. Conta um pouquinho como é que é essa estrutura. A estrutura do conselho é assim: o conselho é uma autarquia federal. Tá. Então, o governo delega para os conselhos uma determinada atividade. O Conselho Federal de Contabilidade, ele tem duas prerrogativas principais, que é a emissão de normas contábeis, a norma brasileira de contabilidade, e... Os CPCs? O CPC ele é um órgão independente, formado por técnicos, por várias instituições, onde ele elabora as normas, sugestões de normas, tradução de normas internacionais
para o Brasil. E os diversos órgãos reguladores replicam os CPCs. Ok. Então, ele foi criado lá atrás com esse objetivo. Então, e os órgãos reguladores, Conselho Federal de Contabilidade, CVM, SUSEP, Banco Central, replicam os CPCs. Então, para se adotar a mesma norma. A exigência legal vem do Conselho Federal de Contabilidade, da norma, onde o contador é obrigado a aplicar, o contador e as empresas de contabilidade. Os conselhos regionais, o Conselho Federal emite as normas e faz o controle dos regionais. Os regionais são 26 estados mais Distrito Federal, são responsáveis por registro de pessoa física, contador, e tem os técnicos de contabilidade, que não existe mais o registro novo de técnico, mas temos técnicos ainda registrados, a pessoa que fazia colégio técnico, hoje só se registra quem é bacharel. Então, registro de pessoa física e de pessoa jurídica das empresas. Fiscalização da atividade profissional, tem todas as normas de atividade profissional. E o terceiro que entrou com a questão da educação profissional continuada, o desenvolvimento profissional, também está na prerrogativa legal do Conselho Regional de Contabilidade. Em termos de governança, o Conselho não depende de orçamento público, ele recebe as contribuições dos associados, ele tem o seu próprio orçamento, é uma governança muito rígida, tudo é feito com orçamento, tudo é feito com verbas, tudo é feito com projetos. Todo o plano do ano seguinte é feito pelos regionais e enviado para o Conselho Federal analisa, pede ajustes, aprova, e os conselhos regionais executam no ano seguinte. Tudo dentro do que foi aprovado em orçamento. No Conselho Regional são conselheiros eleitos. Hoje, no estado de São Paulo, são 36 conselheiros voluntários. Eu sou conselheiro também. Dentre os 36 conselheiros, tem um presidente, tem um conselho diretor e tem a composição das câmaras. Câmara de Registro, Fiscalização, Desenvolvimento, Controle Interno. Então, cada conselheiro exerce uma função efetiva dentro do conselho. E eu sou conselheiro na função hoje de presidente, eleito pelos 36. Que tem um período. Um mandato de 2 anos. 2 anos. Mandato 24, 25. E tem a responsabilidade toda de presidência. Toda a gestão, tudo tem aprovação, tudo se passa, tudo que se faz no conselho, a estrutura fixa do conselho, em torno de 180 profissionais, executam as atividades de registro, fiscalização, desenvolvimento, controle interno, a parte de suporte, TI, RH, finanças, cobrança, etc. Tudo passa nas câmaras para os conselheiros. Os conselheiros têm reuniões periódicas de câmara a cada 15 dias, elaboram atas, discutem os assuntos, fazem ajustes e tudo vai para a plenária. A plenária a cada 15 dias, todos os conselheiros 36 participam e tudo é aprovado em plenária. As plenárias são feitas de forma democrática, às vezes tem divergência de opinião, de votação, se abre preliminares e se vota. Tudo bem registrado e tudo bem dentro da norma da nossa profissão. Me formei em contabilidade, bacharel em contabilidade. Vou lá, faço, não sei se tenho que fazer uma prova igual da OAB. Isso, faço uma prova. Exame de suficiência. Exame de suficiência e aí recebo o meu número de CRC. Isso. Certo? Então eu sou um contador. Você é apto a exercer a profissão na sua plenitude. Exatamente. Como eu faço para me tornar um conselheiro? No CRC é um processo, o mandato de conselheiro é para 4 anos, só que a cada 2 anos tem eleição. Então lá se rotaciona 2 anos primeiro, 1/3 do plenário se renova, depois de 2 anos, 2/3, 1/3, 2/3. Então no nosso caso, 36 conselheiros, eleição de 1/3 rotacionam 12, eleição de 2/3 rotacionam 24. Muito saudável esse modelo. 12 e 24. Com esse modelo a gente não perde a continuidade, porque sempre tem alguém que vem da gestão anterior. Quando troca 24, tem 12 que estão lá já há 2 anos. Quando troca os 12, tem os 24 que estão há 2 anos. Então se faz a rotação. Todos os contadores podem montar chapa para participar de eleições. Você estando regular, tendo sem nenhum problema com o conselho de penalidade, que está na regra de eleição. Isso para uma chapa de presidência? Não, a chapa de conselheiro. Ah, para entrar como conselheiro também. Os 12 e os 24, eles são de 1/3, 2/3. Entra. Para presidências, quem elege o presidente são os conselheiros, são os 36.
São os 36 que elegem o presidente. Então, é feito dentro do plenário. Em termos de governança, a gente tem o nosso regimento interno, tem todas as normas, prestação de contas muito forte, é o nosso DNA, né, do conselho. Então, tudo com aprovação de tudo que é feito de gastos, tudo que é feito de ações, é tudo aprovado no plenário. E tudo tem a prestação de contas, aprovação de balancetes. Nós temos o relato integrado. Se entrar no site do CRC, tem tudo que o conselho fez no ano anterior, tudo em termos de numéricos, toda a parte de atividades, todos os gastos do conselho, receita do conselho, está tudo com dados abertos do conselho, é só entrar no site, sabe cada centavo que foi gasto por destinatário, por contratação, está tudo lá. Inclusive, esse ano aqui o conselho ganhou um prêmio do governo federal, da administração de conselhos, onde todos os conselhos de classe, os 30 e poucos conselhos de classe do Brasil, e cada conselho com o seu regional, mais de 540 unidades. Teve num evento lá em Brasília, de treinamento dos conselhos, a gente ganhou com o melhor conselho de prestação de contas de transparência. E quando o TCU foi dar a aula sobre esse tema, ele abriu o nosso site do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Estou falando do Conselho de Contabilidade do Brasil, do Estado de São Paulo específico, para todos os conselhos do Brasil, de todas essas profissões. Foi dado em cima do nosso site a aula sobre governança, sobre transparência. Foi em cima do nosso site online. Abriram lá e deram em cima do nosso site. Muito bom. Você citou que entre vou chamar de pilares, eu não sei se é esse nome que vocês usam, tem um sobre a educação continuada. Você disse alguma coisa a respeito disso? Desenvolvimento profissional. Isso significa que todo contador associado precisa de tempos em tempos, eu não sei se a cada ano, 2 anos, de um período, precisa se atualizar. Essas atualizações, como funcionam? Dentro do CRC, existe uma gama de outras escolas ou tipos de programas, formações que ele faz para cumprir essa educação continuada? Como é que é isso, essa dinâmica? Essa dinâmica é a seguinte: tem algumas categorias que necessitam ter educação profissional continuada, precisam cumprir os 40 pontos anuais, que são equivalente a 40 horas de treinamento, nessas categorias específicas. Tem algumas categorias que não necessitam para exercer a profissão, mas as categorias que necessitam são os auditores, necessitam para exercer a atividade de auditoria, peritos que estão no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, contadores e equipe de contabilidade das companhias abertas, dos bancos e das seguradoras, que tem responsabilidade pública. E quem assina balanço de empresas que faturam entre 70 milhões de reais e 300 milhões de reais, quem assina os SPEDs. Esses precisam ter 40 pontos. 40 pontos. Anuais. 40 horas anuais de cursos certificados pelo Conselho. Como é que funcionam esses cursos certificados? A nossa área de desenvolvimento profissional recebe os pedidos do mercado, de empresas que fornecem esses treinamentos. Pode ser treinamento, pode ser seminário, palestra, atividades online. O Conselho ele fornece esses treinamentos, tanto virtuais, online, quanto presenciais. Treinamentos, seminários, palestras. A gente tem a nossa convenção anual, que vai ser uma grande convenção, 30 de setembro e 2 de outubro, que tem pontuação. E empresas ou entidades que fornecem, fundações que fornecem também capacitação. Então, para essas empresas externas que fornecem, que também é um negócio dessas empresas, cobram para isso, eles pedem o cadastro no Conselho Regional de Contabilidade, eles se cadastram como empresas ou como entidades capacitadoras, depois eles pedem o cadastramento do curso, ou do evento, ou do seminário. E a nossa área de desenvolvimento profissional analisa se segue os critérios da norma e cadastra como capacitadora, valendo essa pontuação. Aí o aluno faz, a capacitadora informa o conselho, tem o sistema tudo automático e vai acumulando pontos aí para os contadores. Então, tem fornecimento tanto a oferta de cursos internos, capacitação interna do próprio conselho, como capacitações externas,
que, você imagina, são muito maiores aí do que as capacitações internas. E é muito interessante aí porque a pessoa vai se interessando dessa capacitação, ela tem interesse em um determinado tema específico. Então, ela vai buscar o que mais interessa para ela. E ela acaba o leque é bem abrangente. Bem abrangente. Então, vai termos de contabilidade, vamos falar de qualquer tipo de norma, né? De provisões, de ativo biológico, contabilidade agrícola, agropecuária. Então, qualquer tipo de tema contábil estão nas capacitações e vale a pontuação. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Com o advento dos avanços tecnológicos, né, e não é de hoje isso, claro que agora com a inteligência artificial talvez isso é uma hype aí, um boom, né? Todo mundo falando desse assunto, mas não é de hoje que a gente tem avanço tecnológico. Desde quando, da era da invenção do computador, da internet para cá, o negócio não parou mais e é avanço atrás de avanço. Eu lembro meu começo de carreira que você tinha que fazer a declaração do imposto de renda e entregar um disquete. Né? Disquete, tem gente que não sabe nem o que é disquete. Você é novo ainda, eu peguei o tempo do formulário no papel. Entregou a idade, hein, João? mas era isso, né? No papel, no disquete. Aí depois você tem o advento de baixar, fazer o download de um programa e fazer em casa. E eu, às vezes, estou passando... eu moro entre São Paulo e Itu. Então, Itu, cidade do interior, né? E ainda vejo em alguns escritórios, em determinado período do ano, uma faixinha assim, faça o seu imposto de renda. E eu fico assim, quem é que ainda procura o contador para fazer o imposto de renda? Porque esse ano, por exemplo, o último ano, eu nem fazer o download eu não fiz. Eu fiz online e aí achei que eu ia ter que digitar alguma coisa. Quando eu vi, trouxe tudo. Estava tudo lá. Eu falei assim, meu Deus, nem que eu queira fazer uma coisa diferente, não dá. Porque todas as receitas estão ali, as suas despesas. Claro, tem uma coisa ou outra para você complementar, mas tá tudo já muito mais automatizado e o cruzamento de informações da receita, do fisco, assim, é uma coisa absurda. Né? Onde eu quero chegar com isso? Que o papel do contador, ao longo do tempo, ele também foi tendo que evoluir. Então, aquele escritório, aquele contador que vivia de fazer essa declaração de imposto de renda, porque muita gente dependia, se ele depende de viver com isso hoje, vai morrer de fome. Né? Então, o papel do contador hoje, eu entendo, e eu quero que você me confirme se é por aí mesmo, ele tem que ser muito mais estratégico do que simplesmente um digitador lá, um gerador de guia para pagar imposto. É por aí o caminho? E é isso que vocês têm incentivado os contadores pelo CRC? A percepção é essa mesmo. Da evolução do imposto de renda, eu estava lembrando, tinha os formulários, e os formulários eram assim, transporta do campo tal para o campo tal. Você ia preenchendo assim, parecia a batalha naval, né? Você ia fazendo e entregava, era formulário físico. Aí foi a evolução aí, em mídia, disquete, e hoje está automático até online. Mas tem as complexidades. Então, você busca declarações que têm renda variável, bolsa, mercado de ações, então tem uma complexidade diferente, controles diferentes. Muitas declarações mais complexas têm investimento no exterior. Então, dependendo da complexidade da declaração, não é simples, o usuário não consegue. consegue. Depois tem a questão das consistências, você recebe tudo pronto. Mas será que a consistência está fechando a sua variação patrimonial, está justificada pela sua receita, pelos seus gastos? Então, a consistência para declarações simples. Simples eu falo, a pessoa que recebe é assalariado e tem os gastos como assalariado. Agora, a pessoa que tem mais coisas precisa tomar um pouco mais de cuidado. Muitos imóveis, locação. Declarou aqui, o outro não lançou, aí não cruzou informação. Então, é um pouco mais complexo e o contador tem a capacidade de olhar isso aí com mais propriedade. É recomendável que se olhe. E tem gente que não tem afinidade nenhuma para mexer com isso, com programa, com números, e prefere que tenha alguém que dê opinião e faça para ele essa função. Mas realmente cada vez mais fácil. Hoje automático, você entra no GovBR, tem as informações, declarações lá pré-preenchidas, né? Já tem toda a dinâmica e você vai confirmando, vai completando e cada vez mais fácil mesmo, como é a evolução da contabilidade. Você tem hoje... Para onde está indo isso? A contabilidade tinha muito trabalho manual. Tinha a profissão falavam que era o darfista, era o que fazia DARF, documento de arrecadação da Receita Federal. Ficava preenchendo, ficava digitando, ficava fazendo todo o DARF com a base de cálculo. Hoje não existe mais, hoje é tudo eletrônico.
Então, o trabalho do contador, para a classe contábil, foi muito boa a automatização porque você subiu de nível. Os trabalhos mais manuais, os trabalhos que não agregam valor, os trabalhos que têm baixa... precisa de pouca qualificação para ser feito, a máquina faz. É tudo integrado, à medida que a operação acontece na ponta, já está na contabilidade. Então, o contador ele trabalha mais no controle, na parametrização, nas conferências, nas análises e na gestão. Então, busca isso para questões de gestão, para avaliar custos, avaliar orçamento, para dar opinião em resultado, para dar opinião na onde investir, taxa de retorno, custo de capital, planejamento estratégico. Então, o trabalho do contador mudou muito. Está mais nobre hoje com isso. Tanto que algumas posições do contador que a gente não via antes, era muito comum. Em posições de direção de empresas, em médias empresas, em grandes empresas, a gente não encontrava contadores. A gente encontrava muitos engenheiros, muitos advogados, até na posição da área financeira em bancos, mercado financeiro. Mas hoje é muito comum a gente encontrar contadores em diretorias, em presidências, em conselhos de administração. Eu já ocupei cargos aí em conselho de administração de empresas de grande porte, já fui conselheiro estatutário 5 anos da CETESB e da Prodesp, a empresa de processamento de dados do Estado de São Paulo, uma grande empresa, fatura alguns bilhões, na posição de conselho de administração. Então, via de regra, no conselho tinha 11 conselheiros, em sua maioria ou advogados ou engenheiros, um contador ou 2 contadores. E todos os temas que passavam em todas as reuniões de conselho, nessas empresas que eu passei, sempre passava orçamento, sempre passava balancete, sempre passava relatório de auditoria, sempre passava demonstrações financeiras. E a pergunta era assim, né? João, você já viu, para todos os outros meus colegas, né? Você já olhou? E que a gente tem mais afinidade para isso. Então, uma posição, nunca imaginei, quando eu comecei lá atrás... nunca imaginei assumir cargos de conselho de administração, que está acima da diretoria, entre a diretoria e os acionistas. Tenho a minha empresa hoje, a M Legati, mas como nesse trabalho de perícia, consultoria, auditoria, mas essa posição de conselho de administração, que é o DNA aqui da Board, é o que eu já ocupei. E além de trabalhos voluntários aí em conselhos fiscais, o conselho fiscal já é o DNA do contador. É contas, é olhar prestação de contas, olhar balancete, olhar balanço. Mas o conselho de administração, posições mais estratégicas, tem muita oportunidade hoje para os contadores estarem nessa posição. Muito bom. Eu não sei se eu vou falar uma verdade absoluta, provavelmente não, mas baseado naquilo que eu já ouvi, né, e já vivenciei em alguns lugares. Eu não sei se é um paradigma ou é uma foto que tiram do contador como alguém muito centrado, alguém muito técnico, alguém muito especialista, alguém que pega os CPCs, a legislação e coloca debaixo do braço e aquilo é a regra de fé e prática dele, né? E vai com todo afinco. Mas hoje, no mundo moderno, eu vejo muitas empresas que demandam um contador que, obviamente, veja tudo para levar da melhor forma possível, né? Tudo de forma correta, mas que não seja alguém que traz só o isso não pode, isso não é assim, mas que também forneça opções, ou seja, tem uma visão um pouco mais consultiva para ajudar o negócio, né? Isso aconteceu com recursos humanos, aconteceu com outras áreas que eram tidas como áreas de apoio, e que hoje passam a ser estratégicas para ajudar o negócio. Até tem alguns que brincam assim, você tem quem vende, quem ajuda a vender e quem só atrapalha. Então, assim, a gente não pode estar no quem atrapalha, né? Então, se nós não estamos na área de vendas, que sejamos da área que ajuda a vender. E dentre elas está a contabilidade. Os contadores têm percebido essa mudança na dinâmica para apoiar as empresas, sejam os donos, os empresários ou aqueles que são contadores atuando como funcionário dentro de organizações, de ser esse contador mais consultivo que apoia o negócio
para que seja feita uma venda com maior qualidade, com um planejamento tributário adequado, né? Porque, no final das contas, o contador também é um especialista tributário. E olhar para o negócio, será que aqui tem que estar com lucro real, lucro presumido? Será que valeria a pena abrir um CNPJ a mais? Enfim, todo esse plano para ajudar de forma legal, de forma seguindo todas as regras, obviamente, né? Não estamos falando de nada além disso, mas sair do não pode para olha, assim não dá, mas dessa forma legalmente pode e a gente consegue seguir. Como é que você vê isso? Isso é muito perfil pessoal do profissional. Tem pessoas mais arrojadas. O contador, ele, por sua natureza, é um pouco mais conservador. Isso. Mas ele é peça fundamental no negócio. Se você tem boas decisões de negócio, boas decisões de investimento, o contador tem capacidade técnica de dar suas opiniões em termos de risco, retorno, de investimento, de análise de resultado, segregação do custo por várias formas. O contador tem propriedade para isso. Então, é muito do perfil pessoal do profissional que a gente está tratando. Mas o contador precisa ser uma pessoa de apoio à gestão. Ele não tem que ter essa postura. Não pode, não faz. Não. Qual que é a alternativa melhor para a gente ir em frente? Qual que é a melhor alternativa de resultado? Qual a melhor alternativa de investimento? Muito da postura pessoal. Mas está no papel, sim, da nossa profissão, dar todo esse apoio. Todo empresário deveria ter um contador que toda decisão importante de negócio que envolvesse alguma questão de resultado, de investimento, endividamento, deveria ter apoio de contador, deveria ter uma opinião, vou fazer uma isso, visão. O que você acha? Ou ele tem o conhecimento, ou ele tem sempre como contador consultivo. O que você acha? O que pode dar errado? O que eu posso melhorar? Esse aqui é o caminho certo. O contador, pela sua característica técnica, tem condições de dar todo esse apoio aos negócios. Todos os tipos de negócio, todos os ramos de atividade, todos os tamanhos de empresa. E as especialidades tem diversas. Melhor ainda o contador que conhece a questão contábil, mas conhece o ramo de negócio que ele está trabalhando. Como atuação também em conselhos. Você tem que conhecer governança, mas você tem que saber o que a empresa faz. Você tem que ter a governança, muita gente conhece, mas você tem que ser o conselho da empresa X. O contador tem que ser o assessor, o contador da empresa X. Então, cada tem que conhecer o negócio. Tem a sua peculiaridade, né? Exatamente. Seja tributária, como forma de venda. Então, é um produto, é um serviço, em qual cidade ou estado está localizado e é a complexidade tributária que a gente tem no país. Então, que vai mudar muito agora. Pois é. A questão da reforma tributária vai ser um grande ponto aí de sucesso dos negócios. Sucesso ou fracasso. É verdade. O contador, ele também, de certa forma, ele é alguém que apoia, como você bem disse, apoia o empresário na mitigação de riscos. A gente sabe que talvez sejam até figuras antagônicas, né? O empresário ou o empreendedor, ele tem um certo apetite ao risco. Decidir pegar parte do seu patrimônio, às vezes uma aposentadoria, uma rescisão de trabalho e montar, empreender, né? Especialmente no Brasil, não é para qualquer um. Então existe um apetite ali a correr um risco, ao invés de deixar o dinheiro num banco, alugar imóveis, ele fala, vou empreender, vou contratar pessoas, vou ter que recolher impostos, eu corro o risco de fazer algo errado e ainda ser punido, eu corro o risco de alguém ser desligado da empresa e gerar um processo trabalhista. Enfim, o empresário corre muitos riscos. O que não é verdade do ponto de vista do contador. Ele é aquele que mitiga ou tenta a todo custo evitar riscos. Como que é essa relação dos contadores que vão sempre olhar as coisas pelo viés de evitar o risco, mas que se coloca diante de um empresário que assim, tá bom, tem esse risco? Ok, eu sei, obrigado, avisou, mas eu vou correr. Como é que é essa relação? O contador nessa posição consultiva, ele não é ele que vai tomar as decisões, exceto que ele seja a empresa dele. Tem muitas empresas de contabilidade. Mas na posição mais consultiva não é ele o tomador da decisão. Mas ele tem o papel tanto em empresas mais estruturadas, onde você tem uma análise de risco geral distribuída em todos os departamentos da empresa, onde você mapeia os riscos,
falo dos tipos do risco, que esse risco é o risco que é risco conhecido, esse é o risco que eu transfiro para terceiros, esse é o risco que eu mitigo, esse é o risco que eu elimino, esse é o risco que eu decido continuar com o risco, sabendo do risco, e você consegue distribuir entre os diversos departamentos estruturados da empresa, determinar os donos de cada risco e fazer as avaliações periódicas, mas você tem as empresas menores, as empresas pequenas, as empresas médias, que você não tem, que a empresa não tem condições de ter uma estrutura desse nível. Mas para você ter sucesso nos negócios, você tem que, no mínimo, ter uma visão aí dos riscos financeiros que você está correndo. Então, se tudo der errado, o que vai acontecer? Se você estiver no cenário positivo, cenário negativo, tem que ter uma análise de sensibilidade onde você consiga colocar isso, onde a empresa consiga colocar isso de forma mais objetiva, estabelecendo cenários. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se vender mais, se vender menos, se custar mais, se custar menos, se eu tiver um problema passivo ambiental, se eu tiver um problema trabalhista, que consiga colocar isso aí tudo dentro de um controle, de um cockpit, de um BI, e consiga levar em frente a empresa, o negócio com os determinados riscos. O contador pode auxiliar nesses cenários, na elaboração de cenários. Cenário otimista, cenário moderado, cenário conservador, e elaborar isso aqui de forma sistemática, de forma periódica, você fazer orçamento anual, plurianual, fazer acompanhamento de orçamento realizado, os motivos do que aconteceu para a correção de rotas. Essa montagem de números, montagem da prestação de contas, montagem da análise, é uma mitigação de risco que o contador consegue montar muito bem para mostrar para os seus pares, para os seus clientes, para os seus contratantes, para mitigar risco dessas empresas. Qualquer nível de empresa, de qualquer setor e qualquer tamanho. Legal. João, claro que o Brasil é gigantesco e nós temos empresas corporativas, empresas mais estruturadas, mesmo empresas familiares de grande porte, mas a gente tem uma grande maioria daquele eu-presário, né? É a empresa de um homem só, é a empresa onde ele cobra escanteio, cabeceia, marca o gol, faz um pouco de tudo e normalmente sem um conhecimento mais aprofundado, especialmente em aspectos aí financeiros contábeis. Então, a linguagem do contador muitas vezes é uma linguagem muito técnica e que não conecta com o empresário, né? Aqui na Board Academy a gente está muito acostumado a conversar com empresários e não foi uma, duas vezes que eu vi empresários falando assim, eu confio no fluxo de caixa, eu confio no meu extrato bancário, mas eu não entendo direito aquilo que vem da contabilidade, não sei se está certo ou não, o tal do regime de competência, né? Foi lá o Paciolo, de onde que veio isso? E como o contador pode, então, transformar as demonstrações contábeis, que tem que seguir a natureza, a forma como elas são, mas de uma forma, não sei se eu posso chamar de gerencial, mas de uma forma melhor apresentável para o entendimento do empresário na sua tomada de decisão. A linguagem, a contabilidade tem as regras, tem o método das partidas dobradas, tem os sistemas, tem toda a regra formal, mas a geração de informação para tomar decisão, no final, que vai agregar valor ao empresário, ao negócio, ao resultado. Hoje é muito comum os sistemas de business intelligence, onde muitas empresas estão muito mais estruturadas por causa da automatização. Então, você tem uma base única de dados, onde não se pode mais ficar discutindo qual o número que está certo, esse número que está certo, aquele número que está certo, mas eu tenho um número que veio aqui, a área de vendas me deu um número, você está me dando outro número. Tem que sair tudo da mesma base, tudo da mesma base de dados, e a informação tem que ser montada para o usuário, de forma gerencial. Então, esses sistemas de business intelligence, eles têm a missão de puxar dessas bases da contabilidade, desse grande banco de dados, e montar os relatórios gerenciais, como o usuário pode ver. É tudo muito customizado para o que o usuário enxerga. Então, quero enxergar vendas por região, isso que me interessa. Eu quero enxergar resultado por linha de produto, isso que me interessa. Então, se monta na base de dados, é tudo a mesma base, mas sai num sistema de business intelligence. Mais amigável para o usuário final. Amigável e customizável, como ele enxerga. Em gráfico, eu quero tabela, como é que eu quero enxergar a minha informação. Mas saia da mesma base. Então, o processo
de montagem dessas bases de dados, que hoje está mais fácil por causa da automatização, da inteligência artificial, e que o empresário consiga enxergar. Muitas empresas, hoje nossos clientes do escritório têm, à medida que se é emitida uma nota, já sai no sistema de business intelligence, que ele vê no BI, que ele vê no celular. Quanto faturou hoje? Você recebe diariamente informações de resultado. Não tem mais aquele trauma, vou precisar do fechamento. O fechamento está sendo feito de forma diária para algumas linhas do resultado. Mas se customiza como o usuário enxerga, como ele vê o negócio. Mas alguns princípios têm que ser seguidos. Fluxo de caixa é muito importante. Período da competência é muito importante, porque se você tem caixa não quer dizer que você tem resultado. Você tem caixa nesse momento, mas tem um passivo para pagar, que a empresa está comprometida. Então tudo tem que ser olhado de forma conjunta. Mas passa também sempre um processo de atualização, um processo de educação do usuário da informação. Customiza a informação para ele, mas ele também tem que entender o que é informação, tem que se acostumar com a informação, tem que saber tomar decisão em cima daquela informação. Se aquela informação não está boa, se muda formato, muda a periodicidade, muda a cor, muda para gráfico. Mas o usuário que quer fazer gestão, o empresário, tem que olhar periodicamente, tem que olhar sistematicamente, semanalmente, diariamente, mensalmente, tem que olhar a informação da empresa. Sem informação, ele não consegue administrar o negócio. Você tem que ter o rumo, tem que ter a bússola. Com certeza. Entrando num outro aspecto aqui, aspecto jurídico. Quando você tem uma empresa estruturada e os departamentos ali já criados, né? Departamento contábil / fiscal, uma controladoria, um departamento jurídico, enfim, você tem os profissionais adequadamente instalados em cada departamento. Mas quando a gente fala de um escritório contábil e que vai atender então os pequenos empresários, então chega lá uma pessoa que quer montar uma empresa do zero. Eu tenho aqui um recurso, eu vou montar uma padaria, um restaurante, uma pequena empresa, enfim, qualquer que seja. Um dos trabalhos do escritório contábil é também assessorá-lo a abrir a empresa, o que passa por aspectos jurídicos, né? Um contrato social, registro na junta, isso, aquilo. Isso é uma atribuição do contador ou o contador precisa de alguma forma também ter alguma formação jurídica para aprender essa parte societária? Não, ele não precisa. A junta tem os modelos hoje para abertura de empresa, precisa da assinatura do advogado para fazer esse processo iniciais e precisa da assinatura do contador. Aí o processo de abertura em si, o contador ele está na sua atribuição. Muitas empresas de contabilidade fazem com rotina isso. Tem a abertura, toda a obtenção das inscrições, como o escritório de advocacia também tem condições de fazer esse processo. Mas está na atribuição do contador. Qualquer alteração contratual, entrou sócio, saiu sócio, aumentei capital, fiz novo investimento, redução de capital, todos os registros na junta comercial de todas essas movimentações, os escritórios de contabilidade fazem para seus clientes e o cliente conta com o escritório de contabilidade para isso. Vamos dizer, tem uma grande empresa, uma companhia aberta, aí tem seu departamento jurídico que vai assessorar. Tem algumas contabilidades mais sofisticadas que envolvem holding patrimonial, eventualmente investimentos no exterior, abertura de empresas no exterior para diversificar aplicações, investimentos, esse tipo de coisa. Aí talvez precise de alguma especialização. O contador raiz talvez não tenha essa profundidade. A especialização. Mesmo você tem redes hoje de contabilidade, tem empresas internacionais de contabilidade que fazem isso. A nossa empresa mesmo tem a gente participa de uma rede que se chama Morrison Global, que tem representantes de 70 países. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, a gente conta com o nosso representante nesses países. Tem redes menores, tem redes maiores, tem as grandes empresas de contabilidade e escritório de advocacia também, que são atividades que complementares, que se complementam, tem parcerias, isso se faz, depende da complexidade. Tanto o contador precisa do advogado, como o advogado também precisa do contador. Tem a questão de laudo de avaliação. E muitas vezes eles têm o mesmo cliente. Tem o mesmo cliente. As parcerias funcionam muito bem nessas duas profissões. Bacana. Eu queria saber se acontece também no mundo, aí no mercado dos contadores, o mesmo que a gente vê acontecendo no mundo executivo e, por consequência, no mundo dos conselhos, que é ainda a baixa penetração de mulheres. Nós temos ainda, eu não vou nem chutar aqui um percentual, mas nós sabemos que o número de mulheres que chegam a ocupar as cadeiras executivas
é muito aquém do que o ideal perto dos homens. As que chegam não têm uma remuneração, na grande maioria, igual à dos homens nas mesmas posições. E como as posições de conselho, teoricamente, são oriundas de pessoas que passaram pelas cadeiras executivas, logo nós temos também menos mulheres em cadeiras de conselho, né? E a gente sabe a importância da inclusão social, da diversidade, seja nos conselhos, mas em qualquer esfera das empresas. Como é isso no universo dos contadores? Inclusive, a gente está falando aqui ou contador, mas tem a contadora. Como que é? Tem esse percentual? Tem esse estudo? Hoje o nosso registro profissional, na nossa carteira, até um tempo atrás, saía contadora. Hoje sai contador, ou quando é mulher, contadora. Sai na nossa identidade profissional. No conselho, você tem o mapeamento correto, cargos de direção são muito menos ocupados por mulheres, mas o mercado está valorizando muito. Então, quando tem uma posição, procura ter essa mudança, procura privilegiar mulheres, tanto em diretorias como em cargos de conselho. A gente tem os registros dos contadores gerais, falando de mulheres, e no conselho. O conselho hoje, para a eleição, tem que ter, na elaboração da chapa para concorrer à eleição dos conselhos regionais e do Conselho Federal, tem que ter no mínimo 30% do sexo oposto, no mínimo um terço do sexo oposto. Não fala-se mulheres, né? Porque as mulheres senão vão dominar 100%. Então, no mínimo 30% do sexo oposto para a chapa de concorrer à eleição ser válida. Então, na composição dos conselhos já tem um percentual mínimo obrigatório, senão a chapa não é validada. Em termos da profissão. Interessante isso que você falou do sexo oposto, porque poderia ser uns 70 mulher, 30 homem. A gente está garantido, viu, Marcelo? Mulher. A gente está garantido com um terço. Acho que é para proteger a gente essa normativa. Bem interessante. É um terço sexo oposto. E em termos nos conselhos de contabilidade, na profissão contábil, hoje o nosso número de contadores homens é maior do que o número de contadoras mulheres, mas não muito. Nós estamos em torno hoje de 55 homens, 45 mulheres registradas, mas os números de novos registros que passam no nosso exame de suficiência e se registram no conselho, nos últimos anos tem sido mais de 50% mulheres. Uma boa notícia. As mulheres estão dominando a parte contábil. Eu acho que isso está acontecendo de forma geral na parte administrativa das empresas. Administração, economia, contabilidade, RH. Eu tenho visto esse movimento de mais mulheres. Não sei se porque nós temos mais mulheres na população, mas algo está acontecendo ou os homens estão migrando para outro tipo de setor. Na parte contábil, as mulheres são mais centradas, têm mais paciência. Tem uma migração mesmo de mais contadoras hoje e vão ultrapassar os homens em pouco tempo. Eu, na minha equipe lá do escritório, tem uma pessoa que trabalha comigo, uma mulher, uma profissional muito boa, aliás, e toda vez que eu quero falar, não, vou fazer logo isso, já tá bom. Eu falo assim, não, tá errado, precisa fazer isso, aquilo. Ela não deixa, ela fica pisando no freio para fazer a coisa certa. Né? Então, eu acho ótimo ela trabalhar comigo, porque ela me bota no caminho correto. Nos conselhos eu vejo exatamente a mesma coisa. Um conselho formado por homens e um conselho que tenha pelo menos uma mulher, a dinâmica já é totalmente diferente e normalmente para melhor. É interessante essa composição e precisa ter. O mercado está valorizando muito isso. E a médio prazo a gente vai estar bem mais representado por mulheres aí na nossa profissão, na contabilidade, com certeza. Muito bom. Agora aquela pergunta que não pode faltar, né? Aliás, viu, Marcelo, na composição hoje do conselho diretor do Conselho Regional de Contabilidade, é um presidente, que sou eu, e tem 4 vice-presidentes. É a primeira vez no conselho diretor, na história do Conselho Regional de Contabilidade, de mais de 70 anos, que tem mais mulheres que homens. Eu tenho 3 vice-presidentes mulheres, tenho um vice-presidente homem e eu. São 3 mulheres e 2 homens na primeira vez parabéns. No muito conselho. Bom, muito bom, excelente. A pergunta que não pode calar. Acho que eu não vou te deixar numa saia justa, mas é uma resposta... Já deixou, só com a... É uma resposta importante para quem está nos assistindo aqui. Eu até gostaria de convidar você que está nos assistindo aqui, que é contador, contadora, associado do CRC, seja de São Paulo ou de algum outro estado. Isso aqui está sendo transmitido para todo o Brasil, ou quiçá até para outros países. Coloca aqui o seu nome, deixa aqui um registro também, a sua curtida, o seu comentário,
para nós aqui nesse podcast de hoje, tá bom? A pergunta é o seguinte, na sua opinião, na sua visão, qual é o futuro da contabilidade? Bom, o futuro da... Pergunta difícil, hein? Você falou Difícil, que ia me deixar pois é. Mas o futuro da contabilidade é uma contabilidade com mais valor agregado, com trabalhos manuais próximos de zero. A parte consultiva vai ser muito forte. A parte tributária, apesar de toda a automatização, todo o cruzamento de informações, ela vai continuar sendo muito importante, porque grande parte da renda, da geração de valor das empresas é destinada a tributos. Então, a grande demonstração de valor adicionado, se a gente buscar das grandes empresas, é muito mais tributos do que lucro para o acionista. Estamos entrando agora em 2026 com a reforma tributária, que vai durar 8 anos de transição, com valor muito importante, com um trabalho muito importante dos contadores para dar um direcionamento para o que fazer com os negócios, não só a que regime seguir, o que adotar. Muitas empresas hoje tomam decisão até hoje, onde eu me localizo por conta das questões tributárias, não por questões operacionais, logísticas e de eficiência, questões tributárias, que essa dinâmica vai mudar por conta da tributação do local de consumo. Então, o nosso papel vai ser muito importante dos contadores. Os contadores têm que ser protagonistas, vão ser protagonistas na reforma tributária. Mas a contabilidade ela vai continuar dessa forma, com maior valor agregado na tomada de decisões. A inteligência artificial está trazendo muito para os escritórios de contabilidade, para as empresas de contabilidade, para a elaboração de demonstrações financeiras, para a elaboração de nota explicativa, para relatórios de perícia. A inteligência artificial está sendo muito importante para quem tem conhecimento profissional, que usa a inteligência artificial melhor quem tem conhecimento técnico, não quem é jovem e conhece informática. Até porque tem que saber fazer as perguntas, Tem que saber as perguntas, Elaborar tem que discutir, você tem que analisar as respostas que vieram. Então está sendo muito importante para o contador esse processo de inteligência artificial. Quem não tiver nessa rota vai ter dificuldade no futuro, então tem que entrar nesse ramo, mas a contabilidade vai ser uma contabilidade muito mais consultiva do que ela foi no passado. Nós estamos dentro dos negócios das empresas. Foi o seu presidente, contador, que falou aqui, olha, o futuro da contabilidade. Então, fica atento. É o lifelong learning, não pode parar de estudar, tem que se atualizar sempre, seja por conta da pontuação ali, da necessidade de capacitação contínua, como realmente para que a gente não fique aí para trás, obsoleto, né? Dinossauros da contabilidade não dá. A gente precisa continuar atualizando. E você falou do caráter consultivo, né? Nós estamos aqui na Board Academy, uma empresa que forma conselheiros, na sua grande maioria, conselheiros consultivos. O contador pode ser um conselheiro consultivo e isso, inclusive, faz parte da parceria assinada pela Board Academy e pelo Conselho Regional. Nessa parceria que leva a possibilidade dos contadores se formarem também como conselheiros, né? Fala um pouquinho sobre isso. Esse trabalho que vocês fazem, que é, na minha visão, sensacional, vocês têm um case de sucesso. E esse sucesso todo porque o mercado está precisando de ocupar esse espaço. Você falou de conselheiro consultivo, mas temos aí os conselheiros de administração, onde você tem uma responsabilidade societária, trabalho importante, trabalho relevante, mas a responsabilidade é enorme em termos, inclusive, de passivo para os conselheiros, em termos de passivo no CPF. Alguma coisa que pode acontecer, ele pode ser envolvido em algum problema que não seja dele, mas se aconteceu numa empresa, ele pode estar envolvido e acabar com a carreira do profissional. Outros conselhos, conselho fiscal, muito importante na questão das contas, comitê de auditoria estatutário, algumas empresas com obrigatoriedade, também tem responsabilidade estatutária, diversos comitês hoje que foram criados aí por conta da governança, mas você tem essa posição que você levantou do conselheiro consultivo. Para um determinado tamanho de empresa, acredito que para empresas médias, empresas menores, o conselheiro consultivo é a posição que está faltando nessas empresas. Você tem o empresário, o empresário que você falou, mas o conselheiro consultivo tem condições de trazer uma expertise,
Um olhar de fora. De fora, um olhar mais de governança, um olhar de prestação de contas, que o empresário, ele está no dia a dia, ele olha muito o negócio. Vou vender, vou entregar, vou administrar pessoas. Mas parar um pouquinho e olhar a empresa, a governança da empresa, quem está acostumado com governança, com conselho consultivo, ele tem muito valor a agregar. Muito valor a agregar. E o nosso público, aí defendendo os contadores, eles têm toda essa característica, essa formação profissional, que pode ocupar essa vaga de conselheiro consultivo, trazendo a parte técnica. Pode falar da parte tributária, pode falar de prestação de contas, pode falar de orçamento, pode falar de balanço, pode falar de resultado, pode falar de estrutura de passivos, pode falar de estrutura de capital. É um profissional que já vem com uma bagagem gigantesca para apoiar o fala empresário. De RH, fala de provisões, ele vem com essa bagagem toda. Então, o grande número de empresas são, no Brasil, pequenas e médias empresas. E o conselheiro consultivo encaixa nessa perspectiva. Essas empresas não precisam ter um conselheiro consultivo 160 horas por mês da empresa. Uma reunião mensal, 2 reuniões mensais, faz uns acompanhamentos periódicos, acompanhamentos virtuais, mas se interam do negócio. E quando o conselheiro consultivo, veio por experiência própria, quando a gente está numa empresa no conselho, tudo que acontece ao nosso redor, tudo notícia que a gente lê vai remetendo para aquele negócio. Então a gente vai captando uma série de informações e bota a cabeça no negócio. E vai trazendo as técnicas, vai colocando o empresário, a direção da empresa num certo rumo de governança, de gestão, de prestação de contas, de orçamento, de planejamento estratégico, de futuro. O conselho consultivo é uma grande atividade que ela não tá ocupada ainda. Não sei nem me atrevo a falar quanto por cento, mas não sei, 1%, 2%. Hoje temos 90 e tantos por cento de oportunidades. Alguns executivos que vêm buscar formação na board, eles falam assim, vocês não estão formando muita gente? A gente fala, meu amigo, existem centenas de milhares de empresas no Brasil, médias, familiares, pequenas, startups, terceiro setor, associações, cooperativas que precisam de conselho. Nem de longe nós temos o número de conselheiros formados, capacitados para atender todas essas empresas. Então é um mercado ainda em franco crescimento, com muita oportunidade. O conselheiro ele atua por ele não ter uma função operacional, ele pode atender várias empresas. Exato. E você tem uma diluição de custo para a empresa que contrata esse conselho consultivo. Muito viável, né? Eu uso um exemplo assim, muito, muito simplório, que é de um dono de uma rede com 3 postos de gasolina bandeira branca. Ele não tem condição de contratar um ex-diretor da Shell, da Ipiranga ou de qualquer empresa, né? Um nível salarial muito alto. Mas como conselheiro tem. Sim. E vai pagar 1/5, 1/10 do valor do que essa remuneração de diretor, que aquele diretor receberia numa grande companhia, tendo o conhecimento, a experiência desse profissional para atuar como conselheiro desses seus 3 postos, que amanhã pode virar uma grande rede, né, rentabilizar melhor, ter melhores resultados. E a Board faz um grande trabalho, assim, formando conselheiros, mas mostrando para o mercado a importância dos conselheiros. Acho que os empresários enxergam isso. Nós temos essa oportunidade, realmente traz valor. Então, um grande trabalho aí que vocês fazem para isso. Nós temos atuado de 2 formas. Uma, obviamente, apresentando aos executivos, né, a possibilidade de uma extensão na sua carreira, um plano de continuidade ao se aposentarem, serem desligados, estarem cansados do mundo corporativo enquanto executivo, de que existe vida depois do mundo executivo, e essa vida está no B-Level, que é o board, né, de conselho, e mostrando ao mercado empresarial, levando o nível de maturidade para eles, de entendimento de que um conselho, especialmente o consultivo, está ali para aportar valor a eles. Não significa que o dono da empresa está perdendo poder, vai ter que sair da empresa. Não, muito pelo contrário. Ele pode ficar ali por muito tempo, né, se assim desejar. Mas vai ter um apoio de pessoas para ajudá-lo, olhando, como a gente pensa aqui, na montanha. O empresário está subindo uma montanha com um lado da montanha. Mas o que está acontecendo do outro lado da montanha? Os conselheiros, olhando o negócio de fora, podem trazer visões diferentes que vão agregar muito valor. E o conselho consultivo você pode contar por vários temas, né? Com tema de gestão, tema de governança e temas importantíssimos, assim, com sucessão.
Quem não fala em sucessão, quem não está na empresa, uma empresa familiar, empresa média, empresa pequena, que fala em sucessão, o Conselho Consultivo pode ajudar nesse processo todo. Com certeza. Sucessão, profissionalização, preparação para a venda da empresa e às vezes até uma recuperação judicial. Recuperação, né? Queria um último pedido para você aqui, João, falando aqui diretamente com a nossa câmera, com os seus contadores, com os seus associados, sobre a parceria com a Board Academy e o que essa parceria traz para eles de benefício e como eles podem se empoderar disso então e quem sabe também estarem atuando como conselheiros. Nós fizemos essa parceria aqui com a Board, queria agradecer aqui o Marcelo e o Farias e a Denise também, que foram grandes articuladores aqui da nossa parceria. A Board disponibilizou para os contadores registrados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo um grande desconto para a formação nos programas de formação de conselheiros. Então, ter a inscrição, a gente tem o código para inscrição específico para os contadores e tem todos esses programas que o contador, que o nosso profissional ele pode escolher para entrar nesse mundo de conselhos. Quem já não tem um link, um portal específico que eles procuram por vocês para fazer a inscrição? Tem no site do CRC, tem a conexão já com a Board, você vai ser direcionado para as mídias da Board, e lá a gente tem um código específico do contador que vai dar os descontos para realizar essas formações. E nas formações, eu tive hoje aqui na Board, e foi uma surpresa, lotado de gente aqui fazendo esses programas, em sala casa de aula, cheia. Casa cheia. E a gente tem muito orgulho de ver um negócio de sucesso desse, e nós podemos oferecer para o nosso público da contabilidade, para os contadores registrados no Conselho Regional do Estado de São Paulo, para terem mais essa opção. O CRC faz esse grande trabalho, mas o objetivo nosso é dar opções para o nosso público. Escolham, façam. A oportunidade aqui com a Board também é de networking, de se relacionar com outros profissionais que estão com o mesmo objetivo, às vezes mais experientes, às vezes menos experientes, mas um exemplo de formação para esse target. Convido aí todos os nossos contadores a participarem do curso, a entrarem, vejam como é que é. No conselho a gente está à disposição para tirar dúvida, o pessoal da Board também está à disposição para tirar dúvida. Vamos fazer o curso que é de muita valia. Muito bom, João. Muito obrigado pela sua presença, pela aula aqui. Eu fui só colocando perguntas aqui e você foi respondendo, o pessoal deixando comentários aqui para a gente também no chat, mas foi muito valioso. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai contribuir muito, não só com os contadores, mas com todo o mercado, porque contabilidade é algo fundamental para as empresas. Não tem como ter uma empresa aberta sem ter uma contabilidade, e uma contabilidade realmente com uma gestão, com uma austeridade, uma responsabilidade. Então procurem aí empresas idôneas, contadores idôneos para apoiar você, empresário. E vocês, contadores, né, que já atendem empresas, tem uma clientela que você já atende. Por que não também ser um conselheiro dessas empresas apoiando? Você que é contador e trabalha numa empresa, você pode trabalhar numa empresa e também ser conselheiro de outras empresas. Muitos executivos realizam esse trabalho. São executivos, atuam numa empresa e ainda assim têm um tempo disponível para apoiar outras empresas nesse processo, então, de aconselhamento empresarial. João, muito obrigado mais uma vez. Deixo aqui as últimas palavras para você se despedir aqui da nossa audiência. Marcelo, fica fácil participar desse podcast, que você é craque no assunto, é craque na condução do podcast, nos assuntos técnicos. Fiquei muito à vontade aqui, gostei muito de participar. E falo diretamente aí aos nossos contadores. Assistam esse episódio, entrem nas mídias aí do CRC e da Board Academy e pesquisem os cursos. Eu tenho certeza que vocês aí vão gostar muito. Muito bom. Esse foi João Carlos Castilho Garcia, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do estado de São Paulo. CRC São Paulo, parceiro da Board Academy, onde nós dois, Board Academy e CRC, então, chancelamos a oportunidade para você, contador, de também atuar como conselheiro. E a todos vocês que estiveram conosco nesse episódio, muito obrigado pela sua presença. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho para receber outros conteúdos aqui da Board Academy. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.